Bom dia, salve Maria. Salve Maria. Santa terça-feira. Estamos terça-feira do tempo comum. Bora, Ana Júlia, rezar para começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pode começar, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28 a 31. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campo por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui na Bíblia Ave Maria está escrito assim, ó, no versículo 17, né? Perigo das riquezas, promessa do cêntuplo. Jesus ele faz promessa. Eu queria começar lendo o que o catecismo vai dizer no parágrafo. Aí tá, no parágrafo 544 até 2544 a 2557. Depois você lê. Eu vou ler só o resumo. Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Está lá em Mateus 6, 21. O 10º mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. A inveja é a tristeza sentida do bem de outrem e o desejo imoderado dele de se apropriar. É um vício capital, a inveja, né? O batismo combate a inveja pela benevolência e pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Está em Gálatas 5, versículo 24. São induzidos pelo Espírito Santo e seguem os desejos dele. O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Olha só, hein? Bem-aventurados os pobres de coração. Eis o verdadeiro desejo do homem. Quero ver a Deus. A sede de Deus é saciada pela água viva da vida eterna. Então, olha só, hein? O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. E aí a gente começa a ver aqui, né? Vou botar pra cá. Aí fica colocando assim, né? É preciso deixar. Deixar o quê? Deixar o quê? Por quem? É preciso deixar, Júlia, tudo. O quê? Tudo. Tudo. Por quem? Por Jesus. Por Jesus, né? E para quê, né? Isso, e para quê? Porque Jesus ele faz a promessa, né? Do cêntuplo. Olha, se você deixar tudo por Jesus, Jesus promete o cêntuplo e ele promete ainda a vida eterna. O que agrada a Deus eu fico colocando, né? Ser generoso com Deus, pois Deus deu-nos tudo, não poupou nem o seu próprio Filho Jesus. Não é possível seguir Jesus sem renúncia. Como vamos ser de Cristo sem renunciar ao pecado e às coisas deste mundo? Não tem jeito. Não é possível. Tem que falar, não é possível. Aqui no catecismo está dizendo. Não parece que é o catecismo, né? Porque eu encapei ele, tá, gente? No catecismo. Mas é o catecismo. No catecismo. Ele vai dizer que
Não é possível, né? Herdar o reino, para entrar no reino, Isso. precisa deixar tudo, né? E Jesus mesmo vai dizer que não tem como você servir a dois senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro, né? É deixar tudo por ter. Eu escrevi aqui, deixar tudo para ter tudo. Quem que é o tudo, Júlia? Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. Não é deixar tudo somente, porque deixar tudo somente seria muito vazio, eu penso, né? Uhum. Deixar tudo. Deixar tudo. Não é simplesmente uma atitude externa, né? É porque, igual o Frei estava falando, né? Tem pessoas que deixam tudo para viver na rua. Inclusive a gente vê, né? O filho pródigo deixou tudo. Ele pegou as riquezas do Deixou pai, tudo. matou o pai. O pai era vivo ainda. Quando ele pediu a riqueza, ele matou o pai, né? Porque o pai ainda era vivo ainda. Ele deixou tudo. Aí ele deixou tudo mesmo para viver nessa vida louca, né? A liberdade. A liberdade que ele queria, né? E depois a gente sabe o que aconteceu com ele, né? E aí, eu falei, não é deixar tudo somente, né? É deixar tudo por alguém. Que é Jesus, a gente viu. Tudo que me atrapalha ser mais de Jesus. É preciso deixar tudo que me atrapalha. E aí pode ser qualquer coisa, né, Júlia? Pode ser pessoas, pode ser status, pode ser coisas, né? Pode ser... Às vezes a gente é muito apegado nas circunstâncias, né? Nas coisas. Até as plantas, eu tenho bastante planta, porque eu tenho um pouco de planta, a gente pode ser apegado, né? Será que se você pedir pra mim uma rosa do deserto que eu tenho ali, será que eu te dou? Talvez não. Talvez, será que não? Talvez não. Né? A gente vai pegando as pequenas coisas, né? Ou também a gente vai... Aí vem a questão também da inveja, né? Que entra muito isso. Isso, né? O próprio catecismo foi falando da inveja, né? Da tristeza de ver o outro feliz, Porque né? você vê o outro prosperar e você fica tipo assim, ué. Parece que você não vai pra Parece frente, que não né? é justo isso? Né? E a gente falava, né? Nós conversando sobre isso, a gente falava agora cedo sobre, às vezes a gente é apegado no status, né? Eu sou. Às vezes a gente é apegado no que a gente tem, e a gente é apegado no que a gente tem de fato, né? E às vezes a gente é apegado no status, né? Quem eu sou, né? E aí é preciso deixar tudo, né? Para poder abraçar tudo. Deixar tudo para abraçar tudo. E Jesus, ele é muito bom, porque ele promete, se você deixar, ele vai te dar 100 vezes mais. E ele mesmo vai ter, ele não prometeu só coisas lá na eternidade, ele prometeu coisas já aqui. Isso. Porque sabe aquela pessoa desapegada? Tipo assim, ela desapega de tudo. Ela desapega de tudo. E Deus dá mais do que ela pensa, do que ela pede. Que nem, se eu não me engano, o rei Davi. Davi ou Salomão? Salomão, né? Salomão pedia sabedoria, né? Para Deus cuidar deu do povo. sabedoria Deus dava e riqueza. riqueza. Dava riqueza. Ele não pedia, né? Não pedia pedia. sabedoria para cuidar do povo, né? Só que ele era o mais sábio, né? E realmente, fez boa lembrança. E às vezes a gente se apega demais às pequenas coisas, às vezes grandes coisas. Né? Eu hoje falava sobre a questão da planta, né? Eu tô falando da planta, né? Poderia ser o meu violão de 32 anos, né, Júlia? A gente é apegado nas pequenas coisas. Ou a gente vai ver a gente que é mãe. Como a gente é apegado nos nossos filhos. E é preciso deixar livre, né, Júlia? Livre, né? E aí a gente pode ir colocando, enumerando, né? Eu fui colocando aqui, né? E você pode fazer você pode fazer aí o retrocesso e avaliar a sua vida, né? 100 vezes mais a promessa, igual a Júlia falou, já aqui, mais a vida eterna. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele era muito rico, o próprio nome está falando aqui, O jovem né? rico, ele só tinha um empecilho pra ele, que era o pior de todos. Era apegado. Era o apego. Ele conhecia os mandamentos, ele observava os mandamentos, ele obedecia. Cara, e ele cumpria. Ele viu o próprio Jesus na frente dele. E foi chamado a seguir Jesus, né? Jesus falou para ele seguir, vai, vende tudo e me segue. Só que também a gente olha pra mim, sei lá, pras pessoas, assim, né? Deus às vezes chama, né? Deus não chama o tempo todo, na Chama verdade. todos, né? É.
Cada e aí um, a gente não cada às- um na é, sua natureza, aí né? às vezes a gente não quer ir ou por medo, porque não quer deixar, não. E aí o medo também, o apego ao medo, porque o medo atrapalha a gente em tudo, em todas O as medo, ele coisas. trava, né? Ele trava. Ele é um tipo de apego. Porque Você não vai nem porque você não aconteceu, vai. mas pra você já É. nem aconteceu. E às vezes nem vai acontecer aquilo que você tá pensando. Eu já vivi isso. A vida de um ansioso é assim. Já vivi isso porque, né, a gente tem medo do que vai acontecer. Incrível que É pareça, porque a né? gente tem aquilo de querer controlar tudo. Controlar. E aí você olha uma coisa e você fala assim, meu Deus, eu tô com medo daquilo acontecer. E eu vou te falar que às vezes você chega lá e nem acontece. Nem acontece. Nem acontece, mas você viveu aquele medo e você ficou pegado naquele medo, você nem viveu. Só que é tão absurdo, às vezes a gente tem medo do acontecer E do não e do acontecer. não acontecer. Do não acontecer, justamente as duas coisas, né? É porque há um desequilíbrio, né? Tipo, assim, às vezes você quer alguma coisa e não acontece, ou às vezes ainda não acontece, ou vai até acontecer, mas não agora. Não agora, na hora certa, né? E aí o jovem rico, ele foi esse, né? Ele era aquele que ele conhecia os mandamentos. Tanto é que Jesus foi falando, ele, não, esse aqui eu observo e tal. Ele sabia E tudo, Jesus ele era falou para ele, então conhecedor, só te falta uma coisa, vender tudo desapegar. e me seguir. Ele não seguiu porque ele era apegado. Ele foi embora triste. Ele foi embora triste, vai dizer o evangelho. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, que a Ana Júlia foi falando, né? Eu não posso colocar as pessoas antes de Jesus. Vale a pena deixar algo bom para algo melhor. Aquilo que a gente fala, deixar por deixar, não. Eu deixar aquilo que é bom, já aqui nessa terra, família, que é bom, mas para abraçar alguma coisa que ainda é melhor do que aquilo que eu tenho. Aonde está o seu coração, está seu tesouro, está aqui? Quando eu coloquei aqui no caderno, eu não tinha nem olhado aqui. Eu fui procurar aqui no catecismo e está dizendo justamente isso aqui, né? Onde está seu coração, está seu tesouro. E às vezes às vezes o meu, falo eu, às vezes o meu coração está apegado às coisas. Sim. Tipo, a preocupações especificamente. A coisas que não aconteceram. E às vezes nem vai acontecer, né, Júlia? Às vezes nem vai acontecer. Não porque Deus não quer. Porque não é a hora. Às vezes pode acontecer mais pra frente. Ou às vezes é como que o Emanuel estava falando ontem. Deus não demora. Deus capricha. Ele capricha. Às vezes a gente fala essa frase assim tão mecanicamente. Às vezes, não, mas Deus não demora. Deus capricha. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. A nossa segurança em Deus é em fazer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Deixar tudo para ficar com o que não... Lembra que a gente falava isso? Que não passa, né? Abraçar aquilo que não passa. Para poder deixar o que passa para ficar com aquilo que não passa. E esse é o nosso... Nós devemos ter esse desejo no coração. Porque Jesus, ele promete. Se você deixar, você vai ter mais. E a gente deve pensar muito nisso. Jesus é muito bom. Deus é muito bom. E ele sempre cuida de nós. E é promessa. E Deus não é homem que promete e não cumpre, né, Júlia? Deus, ele sempre cumpre o que ele promete. E se ele prometeu aqui, já aqui nessa terra, né? A irmã Maria Raquel estava falando, né? A respeito de quando ela deixou o pai e a mãe, as irmãs, né? Os sonhos. Ela era advogada, tinha feito faculdade, estava recentemente formada, tinha chegado até a advogar, como diz ela, mas ela deixou tudo para abraçar o Cristo. E aí ela vai falar, né, sobre aquilo que os pais viviam. Os pais já eram da igreja, mas eles passaram a ser muito mais da igreja. Porque quando a gente deixa, Jesus, ele tem a forma ele vai abraçando os nossos, ele cuida dos nossos. Então a gente pode cuidar das coisas de Jesus, porque Jesus vai cuidar das coisas nossas. Né? Eu posso dizer que no sábado eu fui para a catequese, Ana Júlia, nós temos uma turma, e a Ana Júlia estava muito bem, e ela ficou aqui sozinha, passando mal do estômago, e eu falei, eu vou porque eu sei que Jesus vai cuidar dela. E Jesus cuidou, né, Ana Júlia? E eu fui servir a Jesus e Jesus cuidou dela na minha casa. Então, peçamos a Jesus para sermos desapegados, ter o coração desapegado, para pegar naquilo que é essencial. Vamos terminar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, piedade divina,
sempre me sempre me rege, rege, me guarde, me governe, me domine. domina. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, até amanhã, se Deus quiser.